Eu diria que um dos momentos mais esperados desse início de playtest do OneD&D é a divulgação de como ficam as classes. O que a gente vai ter realmente de novo, de diferente, num dos principais conceitos dos personagens. E nessa primeira etapa, a gente recebeu 3 classes, os especialistas, os guardiões, os bardos e os ladinos. E eu quero chamar você para dar uma olhada bem de pertinho no que aconteceu com o bardo. Você acha que a inspiração foi nerfada ou bufada? Suas habilidades mágicas será que estão mais eficientes? E será que tem alguma ferramenta das antigas que ficou faltando na proposta da nova edição? Olá pessoal, o Tigro tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos analisar a fundo as modificações para a classe de especialista dos bardos. Vamos destrinchar junto aqui o que os desenvolvedores estão propondo de diferente nas principais habilidades. Por exemplo, como que fica a inspiração e as magias do bardo no OneD&D, a nova versão de Dungeons & Dragons que está prometida lá para 2024. Bora então discutir um pouco se essas mudanças deixam o bardo mais legal de ser jogado do que no D&D 5ª edição. Logo no primeiro nível, o bardo ganha inspiração bárdica e a habilidade de fazer magias. E esses dois recursos sofreram modificações drásticas na sua utilização. A inspiração bárdica continua sendo um bônus de D6 inicialmente, mas a sua utilização tem uma proposta diferente, com 2 possibilidades, ambas meio polêmicas. Na primeira delas, ao invés do bardo utilizar uma ação bônus para entregar um dado pro aliado no momento que ele quiser, como é no D&D 5ª edição, agora o bardo, quando uma criatura a 18 metros falha num teste, ele pode usar sua reação para adicionar o dado da inspiração bárdica e aí tentar resolver aquela falha, resolver o resultado. E eu tenho uns pensamentos meio conflitantes sobre essa regra. Não sei dizer se ela ficou melhor ou pior. Acho que tem coisas boas e ruins. Que por um lado, acho que é bom o jogador de bardo ter agência sobre o seu recurso. Ele não simplesmente entrega o dado e espera que no futuro seu companheiro lembre de usar aquela inspiração. O próprio jogador de bardo tem que fazer o seu jogo. E foi com esse pensamento inicial, eu tinha gostado muito disso. Mas daí eu comecei a ver alguns pontos contrários. Por exemplo, não dá mais para você bufar previamente um aliado com esse dado. Antes da batalha, o bardo podia fazer aquele discurso legal, inspirar seus aliados como quisesse e a habilidade ia durar por 10 minutos. Outro problema é que lá no meio do combate, o custo de uma reação pode ser um pouco complicado. Por exemplo, se o mago tiver contra-mágica ou um shield, um escudo, ele vai precisar escolher direitinho se vai usar a inspiração bárdica ou se ele vai precisar das magias. Então eu fiquei um pouco na dúvida se essa inspiração bárdica ficou mais forte ou ficou a mesma coisa. Sei lá, cara. O que eu não tenho dúvida é sobre o novo aspecto de cura com a inspiração bárdica. Porque essa aí, amigo, ficou extremamente roubada. Eu não sei se inicialmente os desenvolvedores previram isso, mas do jeito que tá, eu acho bastante forte. O lance é o seguinte, depois que uma criatura que estiver a 18 metros de você tomar dano, você pode usar a sua reação para curar os pontos de vida dessa criatura, utilizando sua inspiração bárdica. E no primeiro momento, isso para você pode ser meio inocente, você não pode ver problema nisso. Só que se você olhar no detalhe, aí você vai ver a grande sacada. Imagina a seguinte situação. O bardo tem lá a inspiração e sua reação disponível. E o guerreiro do grupo tá num perrengue danado, lutando contra um ogro, ele tem só 2 pontos de vida, mais uma pancada ele vai pro chão com certeza. Mas daí o bardo fala pro clérigo, tá tranquilo, não precisa curar ele não. Fica aí, guerreiro, fica aí que você aguenta. Finalmente no turno do ogro, ele acerta o guerreiro, dá 17 pontos de dano. O guerreiro só tinha 2, vai direto a 0, fica inconsciente. Mas calma lá, que o bardo tem a sua reação e sua inspiração bárdica. E como no D&D não tem dano negativo, o guerreiro, depois de tomar dano com 0 ponto de vida, recebe um D6 de cura e aí volta, feliz e contente com a vida dele numa boa. Como se nada tivesse acontecido. Tá de sacanagem, né, bicho? É brincadeira. Última coisa em relação à inspiração bárdica. O número de usos foi modificado. Ao invés do bônus de carisma, ele passa a usar o bônus de proficiência por dia. Significa que o bardo vai começar somente com 2 pontos de inspiração e ele vai terminar com 6, lá no nível 20. É um nerf no início e um buff no final da ficha. Bora agora falar das habilidades mágicas do bardo? Deixa eu só rapidão pedir aquele like maroto pra você no vídeo. Ajuda demais a gente a espalhar a palavra do RPG pelo YouTube. Não custa nada pra você, vale muito pra mim. Deixa o like maroto, por favor.
Assim como a inspiração, tem muitas diferenças em relação às magias do bardo. Primeiro que agora, ele passa a preparar as magias ao invés de ter as mesmas sempre e fazer elas espontaneamente. Até mesmo os truques entram nesse novo esquema. Para fazer essa preparação, ele pode escolher qualquer magia da lista arcana, desde que estejam nas escolas de adivinhação, encantamento, ilusão ou transmutação. Isso significa que os bardos perderam algumas magias importantes, como curar ferimentos, palavra curativa, fogo de fada, mãos mágicas, dispensar magia, mas em compensação ele ganha Hex, imagem espelhada, aceleração, entre outras. O número de magias que ele pode fazer por dia não foi alterado, e apesar de meio confuso, ele pode utilizar as magias que preparou em qualquer quantidade, desde que dentro do seu número de magias diárias disponíveis na tabela para seu círculo. Tudo de boa nesse sentido e, na minha opinião, apesar de meio esquisito, esse novo esquema de magias é um buff sinistro para os bardos. Poder todo dia alterar as magias que você vai utilizar dentro de uma lista gigante é muito bom para dar versatilidade para a classe. Se você tiver em dia de combate, você pode escolher magias mais combativas. Se você tiver em dia de exploração ou de interação social, você muda e pega as magias que são mais relevantes nesse sentido. Deixa muito mais forte, mas também deixa o jogo mais difícil, que meio que força o jogador a conhecer a lista inteira que ele tem disponível para poder escolher o que vai ser melhor em cada situação. Eu acho meio esquisito um dia o bardo poder fazer uma magia, imagem espelhada, por exemplo, aí no dia seguinte ele troca, prepara uma outra magia e esquece a anterior, aí vai que ele precisa da imagem espelhada, ele não estava esperando, ele fez ontem, não pode fazer hoje. Eu sei que para mago já é assim, sempre foi assim, mas teoricamente o mago usa a energia do spellbook para completar a magia, já é uma parada clássica. Pro bardo nunca foi assim, era uma coisa que ele sabia, espontâneo, sei lá, bicho. De qualquer maneira, como a gente vai ver no vídeo do Guardião, que também passa a preparar magia, eu fiquei com essa sensação de que agora todas as classes vão preparar magia lá no One D&D. Confesso pra vocês que eu espero que isso não seja verdade. Eu gostava bastante da diferenciação de conjuradores espontâneos e conjuradores que preparavam as magias. Colocar todo mundo preparando magia é um pouco estranho pra mim, mas a gente tem que esperar as outras classes saírem pra gente ver exatamente o que vai acontecer. Bora adiante, porque no segundo nível o bardo ganha expertise, sem nenhuma novidade, ele só dobra o bônus de proficiência para tu fazer as duas perícias iniciais, mas a outra característica precisa ser vista de perto. Ela se chama Songs of Restoration e garante um monte de habilidades mágicas de cura pro bardo. Lembra que eu falei lá atrás que na lista de magias ele perdeu a cura? Essa é a maneira da Wizard, aí no segundo nível, dar um pouquinho de cura pro bardo. Ele de cara ganha a palavra curativa e daí em diante, outras magias sempre em níveis pares. Eu não sei o tanto eu gosto disso, porque será que todo bardo precisa ter cura? Será que essas canções não poderiam ter outro tema? Por exemplo, canções do encantamento para bardos que não querem curar, querem fazer encantamento. Pensei em algo assim, sei lá. Eu acho que muitos bardos pegavam cura nas suas magias, mas obrigar todo bardo a ter isso, sei lá. No terceiro nível, os bardos escolhem um caminho. Lá no quarto nível, ele ganha uma feat. Depois a gente vai ter um vídeo falando sobre feats especificamente. Vamos direto para o quinto nível, que eles ganham aí acesso a magias de terceiro círculo e também a habilidade de Jack of all Trades. Em português é pau pra toda obra. Sexto nível é o caminho de bardo, mas lá no sétimo nível tem habilidade. É a fonte de inspiração bárdica. Aqui nas regras do D&D quinta edição, tava no quinto nível, ela foi levada lá pro sétimo. Mas ela também ganhou um buff. Agora, além de recuperar seus pontos de inspiração bárdica com um descanso curto, se quando você utilizar o dadinho da inspiração bárdica, você tirar 1 no resultado, é como se você não tivesse gastado ele. Ele não é desperdiçado. Não fica aquela sensação, putz, porcaria, tirei 1, não vai servir pra nada e eu perdi a habilidade. Então isso passa a ser um buff, porque, por exemplo, se você usar como cura, um pontinho de vida é o suficiente para deixar o cara de pé e não cair inconsciente. E aí você ainda mantém a sua inspiração básica para poder utilizar depois. Vou pular um pouquinho os níveis agora para falar logo do 11º, que finalmente a gente chega nos segredos mágicos do bardo. Antes, eles vinham no 10º nível, só que no D&D quinta edição, você escolhia 2 magias de qualquer classe
e adicionava elas ao seu repertório. Agora os segredos recebem um buff gigantesco, que você passa a escolher uma lista de magias arcana, divina ou primal, e aí você pode preparar 2 magias dessa lista, independente de qualquer escola. Ou seja, ser bardo lá de nível 11, desde que respeite os círculos que você pode conjurar, você vira o mestre supremo das magias. Você pode escolher preparar qualquer magia dessa tua lista de escolhas. E lá no 15º nível você escolhe outra lista e aí que você vira o mestre supremo mesmo. Então o segredo mágico ficou muito forte, porque te dá uma gama gigantesca de magias para você escolher e preparar diariamente. E antes da gente comentar um pouco mais sobre a classe e fechar as habilidades do bardo, eu tenho que falar do 18º nível, que você ganha inspiração superior. Essa habilidade antes era dada no 20º nível, todas as classes agora vão ganhar essa habilidade suprema no 20º nível no 18º. Ela também foi meio bufadinha, porque agora toda vez que você rola a iniciativa, você ganha 2 dados de inspiração bárdica, independente se você tá com o número de dados cheio, acumulado ou não, tá zerado, tanto faz. Sempre vai ganhar 2 quando rola a iniciativa. Apesar de que eu achar que no 18º nível não faz tanta diferença assim, faz parte, foi bufado. E vamos pro 20º nível, onde você ganha o Epic Boom, que são as novas feats para levar os personagens a níveis épicos. A gente falou um pouco sobre elas nos vídeos anteriores, mas basicamente você pode continuar avançando. Se é que alguém joga muito D&D além do nível 20, alguém aí já chegou no nível 20? Se chegou, ficou muito tempo jogando nesse nível, normalmente você chega no nível 20 e acaba a campanha. Sei lá, diz aí aqui nos comentários como é que é essa questão de nível pro seu grupo, pra você. É pro meu TCC, a gente troca uma ideia. Eu só queria, antes de falar um pouco mais sobre a minha opinião, o que eu acho que ficou esse novo bardo, dar uma dica maneira para vocês do nosso patrocinador. A galera do mercado RPG tem tudo quanto é acessório disponível para você bombar o seu joguinho. Tem miniatura, inclusive várias pintadas. Se você quiser pintar suas próprias miniaturas, eles têm o kit de pintura, tinta, a parada toda. Eles têm os grids de batalhas muito maneiros, vale a pena você dar uma olhada para montar dungeon ou alguns outros cenários já preparados. E principalmente dados de RPG. A gente tem um cupom de desconto com 25% de desconto. Se você comprar qualquer coleção de dados, qualquer dado lá no site do Mercado RPG, vale a pena você dar uma olhada, porque com 25% de desconto fica com preço muito legal. De modo geral, eu tô ok com o novo bardo e as novas regras que eles proporam. Eu acho que ele foi bufado de modo geral, mas também ficou mais difícil jogar com ele. Primeiro que você tem que passar a escolher muito bem o uso da sua reação com a inspiração bárdica. Se você vai fazer a reação para castar um counter spell, ou se você vai curar seu aliado, ou se você vai gastar essa reação para salvar o save de alguém. Com uma escolha boa ali na hora do combate. O outro detalhe é que você vai passar a precisar conhecer bem as magias. Quase que todas as magias do jogo. Para você saber utilizar não só as mais clássicas ou as mais fortes no combate, mas também aquelas que serão úteis na exploração, na interação social ou para resolver algum problema que seu grupo está tendo. Vai deixar muito claro a diferença de um bom jogador, um cara que tá focado nas regras, e um cara que tá meio aleatório ali, só jogando de boa. Bardo de nível alto, a partir do 15º, que tem o seu segundo Segredos Mágicos liberado, o cara vai poder preparar basicamente qualquer magia do jogo, dependendo da escolha que você faça das listas arcanas, primal ou divina. Mas eu daqui fico curioso. O que você achou do novo bardo? Mais forte? Mais fraco? Ficou meio esquisito, você acha? Diz aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia depois que eu publicar o vídeo. As discussões que a gente teve nas raças do One D&D ficaram muito maneiras. Inclusive, se você não viu, por exemplo, os vídeos que eu falo dessas raças, vou deixar pra você aqui do lado, ó, falando dos Tieflings, dos Halflings e dos Elfos. Tem aí as novas regras propostas para essas raças. Você vai poder conferir na sequência com a gente. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui e eu vejo você nesse próximo. Clica aí. Valeu, galera. Abraço!